galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um inconformismo compulsivo de Janguier Diniz. O Janguier é ex-juiz federal e doutor em Direito e ele fundou uma das maiores empresas de educação do Brasil, o Grupo Ser Educacional. Ele também é autor de mais de 30 livros, incluindo uma autobiografia, a qual ele planeja acrescentar outros 4 volumes até chegar aos 90 anos de idade. Ele está aqui de passagem pelos estúdios do Café com a DM e vai falar sobre o que ele chama de conformismo compulsivo e como ele usou essa força para projetar a sua carreira empreendedora. Janguier Diniz, que honra receber você pela segunda vez no Café com a DM, agora presencial. Seja muito bem-vindo. Segunda vez, a honra é minha, né? Prazer estar aqui com vocês, né? Com você e com os participantes aqui do Café com a DM, para falar não só sobre inconformismo, mas para falar sobre a superação de universidade, sobre empreendedorismo, educação, ou seja, temas de interesse de todos nós. Com certeza. E aliás, eu vou me corrigir, não é a segunda vez, é a terceira vez. Na primeira vez você esteve aqui no nosso escritório, acho que uns 8, 9 anos atrás. Aí a gente não tinha o Café com a DM ainda, e a gente fez uma entrevista com você que era só você aparecendo. Eu não aparecia, eu era mais tímido aí nessa época. E essa entrevista eu lembro que foi só pro YouTube, mas assim, ultrapassou, naquela época era uma audiência muito grande, né? Ultrapassou mais de 50 mil views ali aquele vídeo. E aí você contava a sua história, né? Que a gente teve a oportunidade de recontar também a primeira vez que você participou do Café com a DM. E eu queria só lembrar um pouquinho dessa história. Você começou como engraxate, né, Janir? Conta um pouquinho dessa origem, né? Mas só para a turma, né? Quem não conhece ainda saber dessa história. Uma história e gosto de contar, né? Porque quando é uma história de superação, uma história vencedora, é importante você contar para inspirar as pessoas. Eu vou fazer um resumo aqui para aqueles que não conhecem ainda, né? Aqueles que não conhecem. Sou paraibano, não como você, porque você é gaúcho. Eu sou gaúcho, mas paraibano de coração. Nasci numa pequena cidade aqui do sertão da Paraíba, Santana dos Garrotes, filho de agricultores. Na época eram analfabetos, não tiveram a oportunidade de estudar, como a gente teve, né? Meus pais, apesar de serem analfabetos, sempre incentivaram os filhos, os 7 filhos, a estudar. Então todos, graças a Deus e à educação, conseguiu superar os obstáculos, as adversidades, construir coisas, viver bem. Aos 6 anos eu deixei a Paraíba, infelizmente, né? Ou felizmente, talvez se eu tivesse ficado lá na cidade, eu tivesse construído o que eu construí. Fui morar no Mato Grosso, na Virada no Mato Grosso, depois fui morar em Rondônia, Pimenta Bueno, mas quando eu morava em Navegantes, no Mato Grosso, quando eu tinha 8 anos, eu montei o meu primeiro empreendimento. Eu sempre faço questão de ressaltar isso, que foi uma caixa de engraxate. Graças àquele empreendimento, eu ia ao cinema aos sábados, que eu criei a caixa de engraxate exatamente porque eu vi meus colegas irem à matinê, não podia ir, e ainda levava o dinheiro para casa. Aquele empreendimento, aquele ato, aquele momento de engraxar o sapato, fez com que eu acreditasse que era possível ganhar dinheiro empreendendo e não apenas dependendo das pessoas, dos pais, ou apenas como colaborador. Eu fui atrás do meu próprio dinheiro. Então aquilo foi muito importante para mim. As pessoas às vezes dizem, você não acha que você não tem vergonha de dizer que era engraxate? Não, ao contrário, porque aquilo foi um ato, um ano como engraxate, na época eu passei. A partir daquele momento eu acreditei que era possível montar empreendimentos e ganhar dinheiro, né? Começando com a caixa de engraxate. De lá eu parei mais, né? Eu me mudei para Rondônia, com 10 anos de idade. Aos 14, terminei o primeiro grau lá, eu tinha segundo grau, hoje eu também, eu me mudei para apenas Paraíba, que primeiro eu estudei um ano em João Pessoa, depois fui para Recife. Você estudou onde aqui? No Liceu Paraibano. Que legal. Eu sempre estudei em escolas públicas, eu devo muito à escola pública, porque eu fiz o ensino básico, toda a escola pública, depois me formei na Universidade Federal de Pernambuco, fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Então eu sou muito grato
ao ensino público, apesar de ser um ensino deficitário, especialmente no âmbito do ensino médio, né? Mas isso depende muito da pessoa. Era deficitário, mas eu já tinha aquilo no meu coração, na minha mente, na minha cabeça, já tinha aquela programação mental de que aquele instrumento, a educação, é que iria me proporcionar uma mudança de vida. Eu sempre digo que educação muda a vida, histórias e destino. Ô Janiel, eu acho interessante assim, que você sempre pontua a importância da educação, e eu acho extremamente importante trazer essa mensagem aqui do Café com a Neme. Porque você não coloca o empreendedorismo como primeiro lugar, né? A sua ascensão social, ela se deu através da educação. E o empreendedorismo ele vem no segundo momento. Exatamente. Muita gente hoje, não precisa estudar, você monta um negócio na internet, vai ganhar dinheiro. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas tem hoje na internet no Brasil ganhando muito dinheiro? Será que tem mais de 5 mil? Tem, você acha? Eu não tenho nem ideia, mas que tem muita gente que mas parece que está ganhando parece, na internet. mas não tem, que está ganhando muito dinheiro, deve ter uns 500. Algum dinheiro, uns 5 mil, pouco dinheiro, uns 10 mil, mas nós temos quantos milhões de habitantes no Brasil? 220 milhões de habitantes. Então é o seguinte, as pessoas colocam o empreendedorismo à frente da educação. Não, o empreendedorismo eu achava importantíssimo, a gente vai falar sobre ela, mas antes eu quero falar sobre a educação. A chave que muda a vida, histórias e destinos, para depois você empreender, é a chave da educação. Se eu não tivesse utilizado a chave da educação para adquirir conhecimento, depois eu não teria empreendido com sucesso. Então foi a educação que mudou a minha vida. Eu dou essa dica, né, e essa sugestão de que através da educação você consegue chegar muito rápido. Porque quando você adquire conhecimento, fica muito fácil você empreender, até na internet. Agora, você que não tem conhecimento de nada, será que você vai conseguir empreender na internet? Não vai conseguir. Você vai ter que estudar, vai ter que adquirir conhecimento. E eu digo educação, quando eu falo de educação, eu falo de educação, você fazer doutorado, pós-doutorado. Que foi o caminho que você seguiu. Eu segui, a educação acadêmica. Eu tive a oportunidade de fazer. Você tiver, faça também. Mas a educação que fornece conhecimento é de extrema importância. Desde que você aprenda, muita gente diz, é importante fazer uma faculdade. Se você aprender, agora fazer por fazer, não fazer para pegar um diploma, não. Mas se aprender, eu como aprendi, graças à educação, eu consegui depois empreender com mais sucesso. Porque na educação, a engenharia do conhecimento, ela ensina você a empreender na vida. E o que é empreender na vida? É você acreditar em você, acreditar que é possível. Através do conhecimento, você diz, é possível fazer isso. Quando você empreende na vida, empreende no seu CPF, aí fica fácil você empreender empresarialmente. Eu estava tendo uma discussão até com as pessoas hoje, sobre empreendedorismo. As pessoas pensam que, quando você fala em empreendedorismo, está falando que o cara é empresário. Não. O empreendedorismo é o gênero, os quais são espécies, diversos tipos de empreendedorismo. Você pode empreender no setor público, você pode ser um empreendedor público, você pode ser um intraempreendedor, sem ter empresa, empreender no CNPJ dos outros, você pode ser um empreendedor social, fazendo ações sociais, você pode ser um empreendedor liberal, um profissional liberal. Eu fui um empreendedor público, eu fui um empreendedor profissional liberal, sou um empreendedor social. Agora, quando você cria empresa, aí você é um empreendedor empresarial. Certo? Todo empresário é empreendedor, mas nem todo empreendedor é empresário. Porque antes, pessoal, de criar empresas, ou seja, antes de você empreender em CNPJs, empreender empresarialmente, você tem que empreender na sua vida, no seu CPF. Você tem que ser criativo, inovador, você tem que se libertar, se livrar das crenças negativas, dos padrões limitantes que limitam você a passar para outros níveis. Então, quando você empreende na vida, você já é empreendedor. Com certeza. E você não tem empresa. É verdade. E tem muito empresário que, ao contrário, não tem espírito empreendedor. Agora, tem essa questão também, que você diz que todo empresário é empreendedor. Em tese, sim. Mas muitos montam a empresa sem ter o espírito. Porque o empreendedorismo
não é só criar empresa. Empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo é você estar sempre criando coisas que gerem valor não só para você, mas para a sociedade. Eu boto no meu livro A Arte de Empreender, que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade, né? Então, tem muitos caras que eu simplesmente não tinha conhecimento de empreendedorismo nem na vida, nem no negócio, mas resolveu dar entrada no CNPJ e quebra a cara. Esse cara é metido a empresário, mas não é empreendedor, porque ele não empreendeu antes na vida e nem sabe empreender empresarialmente. É muito mais fácil você empreender empresarialmente adquirindo habilidades técnicas daquele empreendimento, de gestão, de governança, de compliance, de marketing, de growth, de liderança. Quando antes você desenvolve suas habilidades socioemocionais, quando antes você se conhece, quando antes você, por exemplo, desenvolve seu autoconhecimento, sua autoconfiança, sua autoestima, não é mesmo? Quando você desenvolve sua autoestima, sua autoconfiança, aí sim fica muito mais fácil você ir aprender a liderar. Porque como é que você vai aprender a liderar se você não confia nem em você? Não tem como. Né? Está inexoravelmente vinculado, meu amigo. É verdade. Um precede o outro, mas o segundo depende do primeiro. Ô Jangue, uma coisa que eu admiro muito em você é que você atingiu o sonho de milhões de brasileiros quando você passou num concurso público, você era juiz federal de direito. E lá pela frente, lá mais à frente, você não estava satisfeito com aquela carreira e começa esse bichinho no empreendedorismo ali a falar mais alto. E você larga para empreender. E aí eu queria que você comentasse, né, como é que foi essa decisão, se isso foi uma decisão fácil de ser tomada, porque muitas vezes quando a gente se vê na vida diante desse caminho, a gente tem um sonho, mas a gente tem uma situação confortável, enfim, né, e muita gente tem medo de abrir mão daquilo ali em nome daquele sonho. E você fez justamente a vida é feita de escolhas. Você tem vários caminhos pela frente. Tem o caminho da inércia, da letargia, da inação, não fazer nada. Tem o caminho da educação, tem o caminho do empreendedorismo, tem o caminho público, ou seja, você se realmente for um obstinado, né? Um fodido obstinado, não um fudido vitimizado, se ele for um guerreiro, você pode escolher caminhos os mais diversos possíveis. Eu inicialmente escolhi o caminho da magistratura, depois de aprovar em diversos concursos, eu sabia que eu ia passar um dia. Eu estava 6 horas por dia e tracei um plano de estudar durante 3 anos, 6 horas por dia. Menos de 2 anos eu consegui passar. Eu provei em vários concursos para magistratura, depois passei no primeiro, depois passei em vários. Mas aquilo para mim era só o começo. Eu tinha outros caminhos, eu tinha o caminho do empreendedorismo. E aí, como eu passei 1 ano como juiz, mas eu era substituto, juiz substituto, porque a carreira do magistrado você entra como substituto. Eu tive a sorte, entre aspas, né, que passei entre os primeiros colocados, de ficar na capital substituindo um titular de uma vara da justiça que estava no tribunal, substituindo um desembargador. Quando ele fosse voltar para a vara, eu ia ter que morar no interior, assumir uma vara no interior, porque o começo de carreira é isso. Mas eu tinha muitos sonhos, né? Porque o sonho é muito sonho, né? E sempre digo que o homem de um sonho só é pobre de espírito e de espírito pobre. Então, como eu tinha muitos sonhos de empreender, sonhos de fazer mestrado, doutorado, e na época não tinha online, né? Era só presencial, de ser professor da Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu resolvi pedir exoneração. Claro que eu fiz um outro concurso, que eu não precisava ir morar no interior, que foi para o Ministério Público da União. Na época eu passei antes de colocado, assumi, e aí eu disse, agora eu vou realizar outro sonho. Sonho de ser professor da universidade na época, de empreender empresarialmente. Foi quando eu montei o Biro Jurídico, curso para concurso público. Que eu fiquei na capital, tinha um emprego garantido público, que era procurador, não mais de juiz, que eu tive a coragem de pedir exoneração, mas tinha, como a gente diz, tinha a feira garantida. Aí eu disse, eu vou ensinar na universidade, vou passar no concurso e vou montar um cursinho para concurso. Foi quando eu montei o curso para concurso, que foi um sucesso.
chamado Birô Jurídico. Tive mais de um ano. Foi a primeira experiência empreendedora na área da educação. Na área da educação. Antes eu tinha montado empresa de cobrança, quando me formei, tinha quebrado. Tinha montado 2 empresas de cobrança, ambas quebraram, elas faliram. Mas da área da educação foi exclusivo, Birô Jurídico. E aí eu vi que realmente ali era o caminho. No empreendedorismo educacional, eu tive a ideia de criar uma faculdade, inicialmente faculdade de Direito em Recife. Por quê? Porque havia demanda. Na época só tinha 4 faculdades de Direito no estado todo. Era uma fila de gente, muita gente querendo... Uma concorrência enorme. Eu falei, pô, se eu criar... E aí foi uma luta enorme para montar uma faculdade de Direito lá, inclusive na Justiça. Aí fui sócio de uma, montei, né? Depois saí da sociedade, falei, agora eu vou montar a minha. E aí montei a Unitação, antes era a faculdade de Unitação em Recife. Depois fui montando em outras cidades, como João Pessoa, aqui João Pessoa, Maceió, Campina Grande, aí fui expandindo. E aí fui ampliando, expandindo meu sonho. Você sonha em ter uma grande faculdade e fala, agora eu posso ter um grupo, que é possível. Desde que você tenha a mentalidade de riqueza, que eu coloco aqui no Rio, nesse livro que eu lancei recentemente, né? Inclusive João Pessoa, mentalidade de riqueza. Eu lancei na ordenação, né? Tasso Pessoa, mentalidade de riqueza. Desde que você tenha essa mentalidade, você sonha um sonho, que é um objetivo principal, divide ele em metas menores, vai realizando metas. É como você sonha um sonho grande e divide em sonhos pequenos. Perfeito. É como se você sonhasse um sonho impossível e divide em sonhos possíveis. Você vai realizando os sonhos possíveis até chegar ao sonho impossível. E aí eu dividi em sonhos possíveis e falei, eu posso agora criar um grupo. E criei um grupo, falei, agora eu posso transformar isso numa empresa de capital aberto. Trazer, principalmente aqui, né, que é o palco exatamente de falar sobre administração, administradores, empreendedores. Aqui é o palco, administradores. Café com administradores, né? Café com ADM, não? Café com ADM, com administradores. Exato. Tudo lato sensu. Administradores é o intraempreendedor. O empreendedor empresarial, ele começa como técnico, como gestor, administrador e como empreendedor. E depois é que ele vai se desvencilhar, né? Ele tem que se desvencilhar do técnico e do gestor para ser só empreendedor. Porque não pode ocupar as mesmas funções durante muito tempo, porque senão a empresa não sai da fase pequena, que é a fase infantil, para a fase da adolescência, e nem tampouco para a fase adulta. E aí eu posso transformar essa empresa numa grande empresa. E aí a história é muito longa, né? Porque de lá eu já criei tantas outras empresas. Hoje o meu negócio é investir em empresa. Tem um family office que investe em imensas empresas. Legal. E eu ia te perguntar, assim, você falando, a gente nota, você falou de vários sonhos ao longo da sua vida. Em nenhum momento você fala que o seu sonho era ser rico, o seu sonho era ser bilionário, o seu sonho era ser bilionário. E muitas vezes a gente observa que isso é uma ânsia. Toda a juventude de agora, muita gente anseia ter uma boa situação financeira. E assim a gente vê, por exemplo, né, exemplo de empreendedores como você, bem-sucedidos, e as pessoas só olham para a questão financeira, né? Elas sonham ter aquilo que você tem, aquilo que você atingiu. Quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. A mais importante riqueza não é a riqueza financeira. Existem diversas outras riquezas tão ou mais importantes que a riqueza financeira. Eu elenco no meu livro Código Secreto da Riqueza que nós temos pelo menos 8 riquezas na vida. A primeira é da saúde. Aí eu pergunto, para que ter dinheiro se você não tem saúde? Né? Tem que haver um equilíbrio. E na própria riqueza da saúde tem que haver um equilíbrio da paternidade, física, mental, emocional, espiritual. Aí tem a riqueza familiar, tem a própria riqueza espiritual, tem a riqueza do conhecimento, a riqueza dos propósitos de vida, a riqueza da reputação, a riqueza dos relacionamentos humanos, e aí vem a riqueza financeira. Claro que você tem que pensar em grandeza, pensar na riqueza financeira também, mas ela tem que ser consequência de propósitos. Quando você começar a pensar em propósitos,
E, como consequência dos propósitos, das missões, aquilo, vir a riqueza financeira, fica muito mais fácil de ganhar dinheiro. Né? Se você tem esses 7 tipos de riqueza, fica muito fácil de adquirir a riqueza financeira. Agora, ela é de extrema importância também, porque ela melhora esses outros 7 tipos de riqueza. Mas a riqueza bem importante não é aquela que você toca. Deve ser a que você sente. Isso é profundo. Hoje, e o que vem a ser, né, esse termo, né, que eu abri o Café com a DM aqui, o inconformismo impulsivo? Pois é, isso é uma definição que eu me autodefino. Porque eu já fiz tanta coisa na vida, né? Ainda relativamente novo, ainda não cheguei à idade da aposentadoria, mas digo que estou começando a minha vida agora. Eu podia estar sem fazer nada, podia estar usufruindo, apenas usufruindo. Mas a vida, Deus nos colocou aqui para estar sempre construindo coisas. Quando você deixa de construir, você deixa de sonhar, você começa a morrer. Né? Ou não tem nada para fazer, não tem nada para criar, não tem nada para executar. Então, na medida que você tem esse pensamento de estar querendo sempre construir coisas, o próprio pensamento, porque o corpo só faz aquilo que sua mente acredita, que o ser humano nada mais é do que a manifestação física dos seus pensamentos, da sua imaginação. Você imagina estar criando coisa, o seu corpo vai fazer. Se você não tem esse pensamento, o seu corpo vai ficar inerte, vai ficar letárgico. E aí você não vai criar nada. Então, se você está sempre querendo criar coisa, quando você se autodefine, eu sou inconformado, quer estar criando coisas, o seu corpo vai responder à sua vida, à sua mentalidade, que é o subconsciente do ser humano que manda no corpo. E qual que seria a diferença, Jambier, da inconformidade com a questão da insatisfação? Porque muita gente pode achar que é um sinônimo. Não é não. Insatisfação é quando você não está gostando de algo, é tudo insatisfeito porque é mal feito. Eu claro que errei muito, né? Caí muitas vezes, fraquejei muitas vezes, mas a maioria das coisas que fiz bem feito. Eu estou satisfeito, muito satisfeito com o que fiz, mas muito bem, mas quero mais. Aí você pode perguntar, e por quê? Aí eu vou responder, e por que não? Entendeu? Os grandes empreendedores estão sempre criando coisas. Veja Elon Musk, veja Steve Jobs, que morreu tão cedo. Energia criativa que não dá para dispersar, né? Tem um desperdício da sua mentalidade criativa, você parar de você ficar conformado com o que já fez. Eu com a idade que tenho, né, já não estou chegando aos 60 anos, mas espero viver pelo menos até os 100. E o que eu vou ficar 40 anos mais na minha vida sem fazer nada, sem criar nada, só tomando vinhozinho, dormindo, assistindo TV? Deus não me colocou aqui para isso, nem você. Por isso que a gente tem que estar sempre... Eu estou criando coisas que possam ajudar as pessoas. Eu criei o Código Secreto da Riqueza, que é a imersão, para mudar a mentalidade das pessoas, mas recentemente eu criei o Código Secreto da Empresa, que é um programa de aceleração empresarial onde eu ensino as pessoas a técnica de aceleração empresarial. Como você criar uma empresa e levá-la a bolsa de valores. E geralmente, agora dia 21, 22 e 23 de fevereiro, tem a primeira imersão, né? A gente vai ensinar os empresários a como você sair da primeira fase empresarial, que é a fase infantil, para a segunda fase, que é a fase da adolescência, para a terceira fase, que é a fase adulta, que é a fase onde você pode levar a sua empresa até a bolsa de valores, entendeu? E transformá-la numa empresa multimilionária ou até bilionária. Por isso que eu digo que sou um empreendedor inconformado, compulsivo, porque eu estou aqui, do ponto de vista empresarial, propósitos empresariais, eu quero participar de pelo menos mais 10 projetos bilionários, mais 10 empresas bilionárias. Isso é impressionante. E me diz uma coisa, você comentou aqui, e aí eu não cheguei a comentar que você estava voltando aqui na sua história, você teve 2 empresas que chegaram a quebrar. Qual foi o aprendizado disso, Jambier? Você falou que eram 2 empresas de cobrança, aí eu vou perguntar assim, porque você colocou uma segunda empresa de cobrança, você já tinha quebrado? A primeira era a sociedade. Antes de eu me formar,
2 colegas chamaram, que trabalhavam em empresa de cobrança, e tinha os clientes que gostavam dele, umas empresas, e eu também trabalhava como cobrador na época, fazia direito, trabalhava como cobrador. Um colega me convidou, vamos montar a empresa de cobrança, nós temos experiência, os 2 colegas. Mas a lição básica que eu tirei dessa primeira quebra é que é a lição de padaria, né? Que os nossos avós nos ensinam. Apurado é lucro. Essa aí tinha que estar, né, estampada em toda a empresa. Elas estão assim, apurado. Entrava dinheiro pra caramba, só que o dinheiro não era nosso, era dos outros. E a gente gastava aquele dinheiro, estamos ricos, o dinheiro você tem que depois pagar. As empresas, pagar imposto, pagar isso. Aí quebrou. Falei só, claro, mas tinha outras coisas, falta de gestão. E aí eu aprendi aquilo, aí disse, vou montar a empresa sozinho e agora vou fazer dar certo. Mas aí veio as adversidades, veio as crises econômicas. Aí não foi culpa minha, foi crise econômica do governo. Na época a gente ganhava muito em cima do juro, aí tem o percentual do juro. E aqueles planos econômicos do governo que o juro caiu 0. Aí você já não ganhava, aí a margem de lucratividade já não pagava despesa. Aí quebrou, mas aí não foi só culpa minha. Aí foi culpa, na época não deu uma pivotagem. Foi quando eu fechei a empresa e fui ser juiz. Aí falei, não quero mais isso, vou ser juiz federal. Então você se decepcionou. Decepcionei com a carreira empreendedora. Foi. E aí falei, eu vou ser juiz federal. Aí tracei a meta, auxiliar no sonho grande. Parti para estudar, tracei um plano de 3 anos, mas foi com a segunda quebra. Quando eu quebrei. Pô, Jamil, eu tô impressionado porque assim, isso dá mais valor ainda para sua decisão de largar a carreira que você conquistou, né, a duras penas. Você comentou até no começo que escrevia fichas, né, numa Nessa marcazinha aqui, ó. Nessa eu digo, modelo igualzinho a essa. Como? Eu estudava pelos livros, sublinhando, sempre faço isso, que eu estou riscando o livro. Aí depois eu pego, na época eu tinha o computador, pegava essa marcazinha igual a essa, que era verdinha. Aí saía fazendo resumo daquelas partes que eu sublinhava. Que ali é importante, né? Depois eu li aquilo ali, saía sublinhando as partes mais importantes do importante. Pegava a marcazinha de novo e ia fazendo o resumo do resumo, para ficar só aquela essência mesmo. Ali eu estava 3 vezes a matéria. Era uma técnica demorada, mas muito mais produzente. Com certeza. Aí que a marcazinha como essa aqui, ó, o Olivete, me ajudou. E aí, depois, se eu quisesse revisar o programa, eu ia revisar só aquele resumo. Né? Porque aí eu me lembrava, isso é uma técnica de estudo excelente, tradicional, porém muito importante e excelente. Estamos tendo aqui não só uma aula de empreendedorismo com o Jandir Diniz, mas também aqui de como aprender a aprender mais. Né? Fundamental. Jandir, me conta uma coisa. E você também é um cara extremamente produtivo. Você tem mais de 30 livros publicados. 33. Isso aqui 33. É o Metade da Riqueza que a gente está lançando agora. Já lançamos em Recife, já lançamos em São Paulo, João Pessoa, Metade da Riqueza, lançamos João Pessoa. Vamos lançar em outros estados. É o 33º, porque eu escrevo um livro por ano, né? Como é que é essa rotina, Jandir? Até porque eu escrevi o Seu Futuro em Administração. Depois esse aqui é o melhor administrador do mundo. E aí eu fico com as ideias assim, vou fazer o terceiro aqui. E aí, como é que escreve? Escrevendo. Depois você vai corrigir. O Picasso, a inspiração existe, mas ela tem que encontrar você trabalhando. Eu escrevo, exatamente, ela tem que encontrar essa coisa. Como eu escrevo um artigo para vários blogs e jornais toda semana, né? Eu procuro escrever sobre temas conexos. E depois aí você vai juntando, fica mais fácil. Eu, por exemplo, já estou trabalhando, pesquisando no livro do próximo ano, de 2025. Já está com a ideia do próximo. A ideia, eu estou lendo, fazendo artigo, escrevendo 2025. E o título é interessante. Vai ser O Poder da Energia Sexual. Olha só. Canalizado para a criação de riqueza. O subtítulo é que é o mais importante. Isso sou eu que inventei, eu estou pesquisando isso. Isso já existe, né? Isso é inerente ao ser humano e já existe teoria sobre isso. Agora o livro eu acho que o meu vai ser o primeiro aqui, só sobre esse assunto. Estou sempre incentivando meus mentorandos, né, da minha
da minha mentoria, do meu Mastermind Million Business Network, toda a turma, eu escrevo um livro com eles também. Escrevo um livro com eles. Eu coordeno ele, cada um escreve um capítulo e aí a gente está falando do ano publica o livro, que dá conta nesse meu grupo, né? É uma forma de incentivar todos escreverem. Claro que nem todos conseguem escrever. Do ano passado, 15 mentorandos escreveram. E aí eu faço um capítulo, eles fazem outro. Como começar a escrever? Escrever. Já dizia um professor meu, Cláudio Souto, um grande sociólogo, quando eu levei um dos meus primeiros livros para ele, assim, meio tímido, porque ele tinha grandes livros, muitos livros. Aí o professor, isso aqui é o resumo de aula de todos os filhos. Ele disse, meu filho, não tem a cerimônia, toda a linha escrita tem o seu valor. Pode não ter para mim, mas vai ter para muita gente. Então, você que quer começar a escrever, escreva, pesquise, tem as ideias, bota no papel, publique. Pode ser bobagem para uma quando você bota as pessoas. E não tenha medo do ridículo. O ridículo não existe. Ou até existe, né? Agora você tem que imaginar que ele não existe. As pessoas que desafiaram o ridículo conquistaram o mundo. Os que não desafiaram ficaram no medo. O medo é a energia negativa mais poderosa do ser humano. Ô, Janguier, me conta agora, você comentou que tem investido em empresas, né? Então, quais são os planos do futuro? Grupo Educacional? O Grupo Educacional já está trabalhando muito estamos pivotando o próprio grupo, né? Fechando algumas unidades, até porque o ensino mudou. O ensino tradicional mudou. O ensino tradicional, especialmente o ensino superior, está fadado ao insucesso. Então você tem que pivotar, fechando algumas unidades, abrindo outras, porque o ensino à distância ele apocanhou grande parte, uma grande fatia do ensino presencial em diversos cursos. Então existem aqueles campos grandes hoje, estão mortos. E tem que ter um campus pequenininho, com estrutura pequena, despesa pequena. Então a gente está pivotando, fechando algumas unidades, abrindo outras unidades, focando na área de saúde, focando nas medicinas. Estamos abrindo várias medicinas no Brasil. Então a gente vai dar uma diminuída para crescer. Isso é uma lição de empreendedorismo. Você dá um passo atrás, você tem que procurar matar o seu negócio para construir outro negócio muito melhor e mais importante dentro dele próprio. Procura matar aquilo que não está dando certo para criar, fazer ressurgir da cinza, igual esfinge, né? Fazer o seu negócio ressurgir da cinza. Isso é empreendedorismo, empreendedorismo. Então, o Grupo C está pivotando, está enxugando para depois voltar a crescer. É um dos mais enxutos do Brasil já hoje, e a gente vai, então, a pivotar está muito grande. E a Epitixa, que é a minha empresa de investimentos, estou investindo em diversas empresas. Por exemplo, se você quiser investimento, aliás, tem uma empresa escalável, uma startup, uma empresa está precisando de sócio, de recursos, não só financeiros, mas também em forma de smart money. Nós temos uma equipe que pode ajudar você, ajudar financeiramente. E o expertise de governança, de compliance, de gestão, de marketing, de venda, ou seja, é investimento financeiro e o chamado de smart money. Então, é só entrar no site da Epitixa, EPITYCHIA, Epitixa, EPITYCHIA, epitixa.com.br, e apresente seu pitch lá. A gente tem recursos para investir numa empresa que tenha grandes empreendedores visionários, obstinados, e que o negócio seja um negócio escalável. Não é qualquer negócio que a gente vai investir, mas a gente pode entrar com você e fazer a sua empresa realmente passar para o próximo nível. Muito bom. Eu queria mostrar para a turma aqui agora a capa do livro. Esse eu trouxe para você, prazer. Muito obrigado. Vamos fazer uma troca aqui, né? Também vou deixar o meu de presente para você. E, pessoal, quero aqui recomendar aqui o novo livro do Janguier Diniz, Mentalidade de Riqueza. Você vai aprender com quem chegou lá. Você está vendo aqui, está tendo uma aula de vida aqui com o Janguier Diniz.
Janguier, vou também recomendar aqui para a turma para grudar em você. Você já tem uma legião de seguidores, acredito que muitos que estão ouvindo e assistindo aqui o nosso podcast já seguem você. Legal. Mas se por acaso você está assistindo esse podcast ou ouvindo, né, e não segue ainda o Janguier, basta seguir o @Janguier Diniz. Janguier Diniz. Lá estou passando história de vidas e lições de desenvolvimento, não só pessoal, mas empresarial, sobretudo. Muitas lições, como eu construí o meu negócio, como escalei, como cheguei à Bolsa de Valores. Então, são lições que eu aprendi fazendo, apanhando. Mas você não bem. Mas também passo muitas lições de vida, né? De empreendedorismo na vida, de chaves para você mudar para o próximo nível, que eu trato do outro livro, Qual Você Quer da Riqueza. Chave da programação mental, que é esse livro aí. Chave da importância da educação, chave da modelagem, chave do network, chave da resiliência, por aí vai. Mas sempre passando lições, não aqueles blá blá blá, não, aquelas dancinhas na frente. Muito bem. Sem demérito dos que fazem isso, não tenho nada contra. Mas o meu objetivo na internet é alcançar mais pessoas para passar as minhas lições de vida pessoal e de vida empresarial. Muito bem, e é um tempo, né, bem utilizado na internet, a gente perde muito tempo, né, Janguier? Pessoal, este foi aqui o nosso Café com ADM com o Janguier Diniz. Queria agradecer demais, Janguier, a presença, ser aqui passando por João Pessoa, não deixou de nos visitar e recomendar mais uma vez mentalidade de riqueza e recomendar também que você compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilhe com quem você quer ver crescer, tirar proveito deste Café com ADM de hoje, com Janguier Diniz, esse mentor aqui que eu me inspiro bastante e admiro demais. Obrigado mesmo, Janguier. Eu que agradeço, quero agradecer pelo livro também. O melhor administrador do mundo, né? Deixar uma mensagem final aqui, ó. Pessoal, quando eu digo que sonho com o formato compulsivo, é porque eu estou sempre sonhando e eu quero passar isso para você. Sonhe sempre, sonhos grandes e até impossíveis, né? Impossíveis, mas que sejam execuíveis. Mas não basta sonhar, você tem que transformar seu sonho num projeto de vida. E aí traçar metas para realizá-lo, criar métodos e com muita disciplina fazer tudo que for possível, desde que seja legal, né? Para realizar o seu sonho. E aquele que quiser participar da minha imersão, qual você quer da empresa, 2 meses eu estou ensinando empresários a passarem para o próximo nível. Sensacional. Beleza, então, turma, este foi o nosso Café com ADM de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína bons negócios. Até lá!